eu vou ensinar para vocês prescrever treinamento aeróbico pautado na fisiologia. Prescrever o treino aeróbico pautado na fisiologia. Esse é o gráfico mais tradicional que a gente tem sobre treinamento aeróbico. Tá? Você tem 3 fases de treinamento aeróbico, sendo bem pragmático. Você aquece, você treina, você resfria. Ponto. Professor, de onde que é esse gráfico? O Colégio Americano de Medicina do Esporte. Laranja, aquecimento. Verde, treinamento. Roxo, resfriamento do corpo. Beleza? Você tem essas 3 fases. Quando a gente fala em aquecimento, a gente está falando no aumento da temperatura do músculo. Tá? Por isso que é importante você ter um aquecimento específico. Então, pelo amor de Deus, o cara não vai fazer supino e você vai mandar ele ficar na esteira, porque não faz o menor sentido. Né? Porque olha só, vamos voltar lá naquela nossa imagem. Dá uma olhada. Quando o cara vai fazer supino e você manda ele para a esteira, obviamente que você está aumentando o débito cardíaco, como você está observando aqui. Então, você está aumentando o débito cardíaco. Tá? Só que apesar de você aumentar o débito cardíaco, ou seja, você está aumentando a quantidade de sangue que está saindo do seu coração a cada minuto, e você está mandando esse sangue para a maior parte dele para a musculatura, você está mandando para a musculatura ativa. E qual que é a musculatura ativa na caminhada? Musculatura de membros inferiores. Mas o que você vai treinar? Musculatura de membros superiores. Então é melhor que eu faça um aquecimento mais específico, e aí o aquecimento mais específico vai fazer com que eu tenha maior nutrição tecidual naquele determinado segmento. Faz muito mais lógica. Tá claro isso? Então, qual que é a importância fisiológica do aquecimento? Que durante o aquecimento são 2 coisas. Você aumenta a temperatura do músculo, você aumenta o débito cardíaco e você aumenta a quantidade de sangue na musculatura ativa. São 3 coisas, desculpa. Anotem aí. 3 importâncias ou 3 fatores de extrema importância para o aquecimento. Aumentar o débito cardíaco, aumentar o volume de sangue ou fluxo de sangue na musculatura ativa e aumentar a temperatura muscular. Beleza? Quanto? Aí eu vou passar para vocês recomendação do Colégio Americano. 5 a 10 minutos de exercício calistênico ou de carga leve e moderada do mesmo, vou falar de novo, do mesmo exercício que será realizado. E mais uma vez eu volto para as engrenagens. Olha só. O aquecimento, ele permite com que essas engrenagens funcionem ainda melhor, porque ele vai ativar essas engrenagens. É como se o aquecimento ele fizesse você pegar no tranco. Então, o aquecimento na esteira é mais indicado para quem está com cardio desfavorecido? Não, Thaís, nem para isso, tá? Por quê? Porque o aquecimento ele tem uma intensidade tão baixa que se ele tiver intensidade de treinamento, ele já não é mais aquecimento, ele é treinamento. Tá bom? Então, nem para essas pessoas. O melhor aquecimento que a gente tem é o aquecimento específico. Tá? O aquecimento ele tem 3 funções principais. Aumentar o débito cardíaco, aumentar o fluxo de sangue na musculatura e aumentar a temperatura muscular. Tá? Aumentar a temperatura muscular. E aí, mais uma vez, vamos juntar fisiologia com treinamento e fazer uma coisa aplicável. Fazer uma coisa extremamente voltada, né, para a galera aí que quer entender fisiologia, mas quer entender fisiologia aplicada a treinamento, aplicada a suplementação, ou seja, fisiologia aplicada. Sempre que a gente fala em componentes de treinamento aeróbico, a gente tem 4 componentes. Tá? Sempre. Se você pegar o livro do Colégio Americano de Medicina do Esporte, lá no livro do American College, você vai ter o seguinte: todo modelo que você tem de treino, ele vai ter que atender 4 etapas: frequência, intensidade, tempo e tipo de treino. Frequência, intensidade, tempo e tipo de treinamento. Beleza? É o que a gente chama de FIT do American College. Frequência, intensidade, tempo e tipo. Frequência, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, você tem que treinar o aeróbico no mínimo 5 vezes por semana. Se você treina vigorosamente, você manda ali uns protocolos mais intensos de treinamento, você pode treinar somente 3 dias por semana. Tá? Então, ou você treina 3 dias por semana em dias não consecutivos, se for muito intenso, e se for moderado, você treina 5 dias na semana com intensidade moderada. Por que recomenda-se você não treinar
né, sequencialmente, você tem aí um intervalo de treinamento quando o treino é vigoroso. Porque não se esqueçam, galera, que apesar de você é, apesar de você apresentar apesar de você apresentar uma tecidos musculares ou segmentos corporais diferentes, não se esqueçam nunca que você tem um sistema cardio, um sistema imunológico e um sistema nervoso. Um sistema cardio, um sistema imunológico e um sistema nervoso. Beleza? Um cardio, um imunológico e um nervoso. Ou seja, a integração da sua fadiga e a sobrecarga de qualquer modelo de exercício vai sempre recair com ou sobre o sistema cardio e o sistema nervoso. Independente de eu treinar aeróbico ou força intenso, eu sempre vou ter o esgotamento desses sistemas que são únicos. Beleza? Que é o sistema tanto cardio como o nervoso, como o imunológico, por exemplo. Beleza, galera? Então, 3 a 5 vezes por semana, 3 vezes em dias vigorosos, tá? Ou 3 vezes em modelos de treinamento vigorosos, ou 5 vezes com modelos de treinamento com intensidade moderada. Beleza? O FIT é frequência, intensidade, tempo e tipo de treinamento. Frequência, intensidade, tempo e tipo de treinamento. Tá? Pode correr todo dia? Pode. O que não pode é comer McDonald's todo dia. Correr todo dia pode. Comer McDonald's de vez em quando é legal também, tá? Não vou dizer que não. Mostra sempre que tem uma pessoa por trás do personal, tá? Que gosta de comer um McDonald's, gosta de tomar uma cerveja, comer um churrasquinho. Fechou? Pode treinar corrida todo dia? Pode. Desde que você treine moderado e vigoroso e você você intercale essas intensidades de treinamento. Os estudos científicos mostram que com 2 vezes por semana de treinamento aeróbico, você já consegue ter algumas adaptações e a gente vai entender essas adaptações daqui a pouquinho. Tá? Qual a função de aumentar a temperatura muscular? A Bianca fez uma pergunta, né, muito legal. Existe um efeito, Bianca? E olha só, o que vocês vão entender agora é a mais pura bioquímica. Hein? Ah, professor, eu não gosto de bioquímica, eu não entendo bioquímica. Comigo você vai entender, você pode ter certeza. Olha só. Existe um efeito chamado de efeito de Bohr. Bohr, B-O-H-R, efeito de Bohr. O efeito de Bohr, ele diz o seguinte: quanto maior a temperatura do músculo, menor a afinidade química da hemoglobina com o oxigênio. Ou seja, a hemoglobina carrega oxigênio no seu corpo. Quando ela chega numa musculatura quente, ela diminui a afinidade química com o oxigênio e ela larga o oxigênio lá. Ou seja, sempre que eu aumento a temperatura do músculo, eu faço com que a hemoglobina largue mais oxigênio dentro desse músculo. E quanto mais oxigênio eu tenho lá, mais eu potencializo a geração de energia. Tá claro isso? Né? Tá claro isso? E olha só. Esse artigo ele comparou 2 coisas diferentes. Ele pegou modelo de treinamento intervalado e comparou o modelo de treinamento intervalado com um treinamento moderado, contínuo. Intervalado é aquele que é intenso demais e, portanto, por ser muito intenso, você tem que ter intervalos entre eles. Então, olha só, os caras pegaram o modelo de treinamento HIIT, que é aquele muito intenso que você precisa fragmentar, e o moderado, que é aquele contínuo, que é o longão. E aí o que eles compararam? Será que o HIIT feito em maior frequência ou menor frequência, comparado com o moderado, vai induzir maior ou menor alteração da composição corporal em indivíduos com excesso de peso e obesidade? Tá? Então, como que eles fizeram isso? Eles pegaram 56 pessoas, esse é um grupo chinês, tá? Foram pesquisadores chineses que fizeram esse estudo. Pegaram 56 pessoas com excesso de peso ou com obesidade, com idade aí entre 18 e 30 anos, pessoas não treinadas. Dividiram essas pessoas em 4 grupos. Grupo controle, grupo moderado 3 vezes por semana, o grupo HIIT, que fazia HIIT 3 vezes por semana, o grupo HIIT, que fazia HIIT 2 vezes por semana,
e o grupo HIIT, que fazia HIIT uma única vez por semana, ao longo de 2 meses de estudo. Por que normalmente eles utilizam 2 meses, galera? Por causa do dropout. Dropout, sempre que a gente fala dropout, é a quantidade de gente que entra para um estudo e desiste. A quantidade de gente que entra e desiste. 4 grupos. Um grupo HIIT 3 vezes por semana, um grupo HIIT 2 vezes por semana, um grupo HIIT 1 vez por semana. Um grupo moderado 3 vezes por semana e o grupo controle, 5 grupos. 2 meses de treinamento. Mais de 2 meses de treinamento, os voluntários para pesquisa, não sei se vocês sabem, mas nós não podemos pagar um voluntário para poder fazer pesquisa científica. Tá? Então, o voluntário, o próprio nome diz, ele é voluntário. Os voluntários eles vão desistindo ao longo do programa. Por isso que mais de 2 meses de estudo acaba sendo meio que complicado para a galera aí. Meio complicado para que a galera se adapte ao estudo, tá? Como é que foi o protocolo de HIIT? Os caras fizeram 12 estímulos de 1 minuto a 90% da frequência cardíaca de reserva. Professor, o que é a frequência cardíaca de reserva? Já explico, tá? E a recuperação 1 minuto a 70% da frequência cardíaca de reserva. Observa aí no slide que esse 1 minuto e esse 1 minuto eles estão grifados com marca-texto. Porque quando vocês forem ler sobre treinamento intervalado, vai ser comum vocês verem uma variável que se chama razão. Qual que é a razão do treinamento? Razão nada mais é do quanto de estímulo eu tenho e quanto de recuperação eu tenho. Se eu tenho 1 minuto de estímulo e 1 minuto de recuperação, eu tenho uma relação de 1 para 1. Beleza? Se eu tenho 1 minuto de estímulo e 2 de recuperação, eu tenho uma relação de 1 para 2. Se eu tenho 1 minuto de estímulo e 3 de recuperação, uma relação de 1 para 3. Então agora vocês vão entender a nomenclatura do treinamento pautado na fisiologia. E o treinamento moderado, ele foi a 60% da frequência cardíaca de reserva. Tá? 60% da frequência cardíaca de reserva por 30 minutos. E aí olha só que legal. Né? Esses aqui são os 2 gráficos que eu peguei do estudo. Observe o seguinte. O percentual de gordura corporal, o percentual de massa gorda, ele reduziu em todos os grupos que foram submetidos ao treinamento. Porém, ele teve maior redução no grupo intervalado quando comparado com o grupo contínuo. Tá? Ou seja, maior intensidade gerou maior redução do percentual de gordura. Tá? E maior redução, obviamente, da gordura corporal. Por quê? Porque o grupo intervalado foi submetido numa intensidade maior e a intensidade parece que está intimamente relacionada com o gasto energético. Como assim, professor? Eu já vou explicar para você. Tá? Agora, olha que interessante. Se você achava que para você ganhar massa muscular você precisa fazer única e simplesmente, já explico, Douglas. Se você achava que para você ganhar massa muscular você precisaria fazer única e simplesmente musculação, observa que a galera que começou a fazer treinamento aumentou o percentual de massa isenta de gordura. Ou seja, a hipertrofia muscular ela não é dependente da musculação. A hipertrofia muscular ela é dependente do estresse muscular. Tá? Não depende, então eu consigo ter hipertrofia fazendo HIIT. Quer ter um exemplo? Quando você pega jogador de futebol, analisa jogador de futebol faz pouca musculação. Eu sei, porque eu trabalhei em futebol. Entretanto, eles têm uma circunferência de coxa, que é uma circunferência de coxa acima da média, né, hipertrofiada. Mas isso não se deve à musculação, isso se deve ao gramado, às atividades de intensidade que ele tem no gramado. Obviamente que sem comparação, Vitor, musculação serve para uma coisa, HIIT serve para outra. Agora, não significa que eu só vá ter hipertrofia na minha vida se eu fizer musculação. E veja, estou falando de hipertrofia, não estou falando do cara, né, ser gigante, estou falando da hipertrofia, da causa hipertrofia. E aí, como o Emerson está dizendo, muito bem, os ciclistas. Ao mesmo tempo, os grupos que foram submetidos ao treinamento aumentaram o consumo máximo de oxigênio.
Aí você fala assim, puxa, que é consumo máximo de oxigênio? Esse negócio de consumo máximo de oxigênio, ele indica mesmo uma capacidade de desempenho? Quer dizer que quem tem maior consumo máximo de oxigênio tem maior desempenho? Será? E aí eu trouxe, vamos desmitificar isso de uma vez por todas. É, resistência cardiorrespiratória é a capacidade que eu tenho de realizar exercício dinâmico envolvendo grande grupamento muscular com intensidade de moderada a alta por período mais prolongado. Ponto. A medida padrão ouro para avaliar a capacidade funcional do sistema cardiorrespiratório é, o consumo máximo de oxigênio. Beleza? O consumo máximo de oxigênio. E o que é o consumo máximo de oxigênio? Anota aí. Consumo máximo de oxigênio é a máxima capacidade de captação, transporte e utilização de oxigênio. A máxima capacidade de captação, transporte e utilização do oxigênio. Por quê? Porque o sistema aeróbico ele vai depender da integração dos três sistemas, cardio, respiratório e neuromuscular. Ponto. Beleza? E aí tem duas formas de ver o consumo máximo de oxigênio. O consumo máximo de oxigênio ele pode ser obtido de duas formas. Ou você faz uma equação, você faz um teste indireto, como por exemplo teste de Cooper, e aí você vai pegar o teste de Cooper, o que é? Percorra a maior distância em 2.400, em 12 minutos. E aí você pega essa distância, joga dentro de uma equação e essa equação vai te estimar o consumo máximo de oxigênio. Ou você coloca um analisador de gases, tá? Você tem vários, tem o SensorMedics, tem o K4, tem o K5, né, que são os mais tecnológicos aí. Você coloca o analisador de gases, ele vai verificar o quanto de oxigênio você está consumindo. O consumo máximo de oxigênio ele pode ser visto de forma ou analisado de forma absoluta e de forma relativa. De forma absoluta, você vai ter o cálculo em litros por minuto ou mililitros por minuto. E de forma relativa, você corrige isso pelo peso corporal. Qual que é a vantagem de corrigir isso pelo peso corporal? A vantagem de corrigir isso pelo peso corporal é que você dividindo pelo peso, você consegue comparar as pessoas. Por exemplo, se eu pegar uma pessoa maior e uma pessoa menor e avaliar o VO2 dela de forma absoluta, obviamente que da pessoa com maior estatura vai ser maior. Por quê? Porque ela precisa de mais litros por minuto. Por isso que normalmente o VO2 de homens é maior do que o VO2 de mulheres quando eu analiso-os de forma absoluta. Agora, quando eu corrijo pelo peso, eu tenho o relativo. Tá? E aí tem dois outros conceitos. VO2 bruto, que é o VO2 de repouso mais o de exercício, e o VO2 líquido, né, que é o VO2, que seria, no caso, o bruto, menos o de repouso, que daria, então, o de exercício. VO2 bruto é o consumo de oxigênio que eu tenho em repouso mais o que eu tenho no exercício. E o líquido é todo o oxigênio que eu tenho menos o de repouso. Tá? Esse VO2 líquido eu também vou chamar de VO2 de reserva. O VO2 de reserva seria o VO2 máximo menos o VO2 de repouso. E o VO2 líquido, o VO2 bruto menos o VO2 de repouso. Vou explicar de novo. Por exemplo, então olha só, VO2 bruto é o todo menos o repouso. Então se eu estou agora com 30 mililitros e eu tenho... Qual que é o de repouso, professor? Anota aí, 3,5 mililitros por quilograma por minuto. Sempre assim, professor? Tem uma pequena variação, mas você pode anotar 3,5 mililitros por quilograma por minuto. Tá? Então, se eu estou com 30 mililitros e eu quero calcular o líquido, eu tiro o de repouso. Qual que é o de repouso? 3,5, então eu vou estar com 26 mililitros e meio de VO2 líquido, que é o bruto menos o repouso. E o que é VO2 de reserva? É o máximo menos o de repouso. Então, se o meu máximo é 50 e o meu de repouso é 3,5, então o meu VO2 de reserva vai ser 46,5. Tá?